Olá! A subcomissão que vai avaliar e debater o ensino médio no Brasil aprovou o plano de trabalho com a realização de audiências públicas, pesquisas e visitas às escolas. Os senadores definiram também a relatoria do colegiado. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a presidente dessa subcomissão, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Senadora, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Carla. Cumprimento você e todos os telespectadores. Senadora, a subcomissão então tem uma senadora professora na presidência e agora uma senadora professora na relatoria, né? Foi escolhida a senadora professora Dorinha, não é isso? Sim, foi escolhida ontem de maneira consensual. Acho que foi uma boa escolha. A experiência da senadora Dorinha como deputada estadual, deputada federal, melhor dizendo, a credencia para esse trabalho. Tem uma base social importante e acho que isso soma bastante, né, aos trabalhos da comissão. Foram definidas audiências públicas, serão 7 audiências, não é isso? Quem que os senadores pretendem ouvir, senadora? O plano que foi apresentado teve 2 aditamentos, né, um do senador Dalci e outro da senadora Dorinha, que não mexem na configuração das entidades que nós elencamos. Nós elencamos o MEC, abrindo, né, a sessão, o MEC e outras entidades governamentais do âmbito estadual e do âmbito municipal, a representação dos conselhos, conselho de secretários estaduais e secretários municipais, o conselho é a Undime. Elencamos entidades de pesquisa, entidades que tratam de formação, entidades acadêmicas, elencamos entidades sociais, entidades sindicais, o Fórum Nacional de Educação, que hoje tomou posse salvo engano nesta terça-feira, né? O Fórum é uma organização que reúne várias entidades. Elencamos as entidades estudantis também, entidades empresariais, porque tem alguma relação com o mundo do trabalho também, e entidades que representam os trabalhadores de modo geral, como a CUT, né? E elencamos o Ministério do Trabalho, porque entendemos que essa reforma também dialoga com a reforma trabalhista. E a gente precisa ouvir também todas essas instituições. E qual vai ser o foco, né, dessas audiências públicas? O que os senadores querem saber dessas entidades? Olha, os objetivos que estão no plano, eles dizem respeito justamente à análise da implementação do projeto, da lei que gerou do novo ensino médio. Esse novo ensino médio, a análise dos fundamentos, porque se foca muito de que a reforma não está dando certo porque a implementação está conturbada, mas não é só a implementação. A gente quer analisar também todo o arcabouço metodológico, todas as bases, né, educacionais que geraram esse modelo. Queremos também visitar escolas onde a implementação está dando certo e escolas onde a implementação está com dificuldades. Analisar muitos documentos, tem análises, tem pesquisas, né, tem posições, nós queremos analisar todas e estamos também trabalhando com a Data Senado a possibilidade de fazer uma pesquisa. O Ministério da Educação abriu, né, uma consulta pública também para fazer uma pesquisa sobre essa questão do novo ensino médio. Então vai ser mais um suporte, mais um elemento. Mais um elemento. A consulta do Ministério da Educação está em construção. Na primeira reunião do Fórum Nacional de Educação, nesta última quarta-feira, isso foi ponto de pauta. Nós não queremos concorrer, né, com a consulta do MEC. Tanto é que queremos também ter acesso, mas fazer uma consulta no âmbito do Poder Legislativo. A intenção dessa comissão, Carla, é muito essa, envolver também o Parlamento. Porque quando terminar tudo, qualquer procedimento de alteração virá para o Congresso Nacional. Então, é importante que já haja uma preparação, uma análise, né, posicionamento dos senadores que vão analisar a proposição quando chegar do Poder Executivo. E o que essa pesquisa, quem essa pesquisa vai ouvir? Como que vai ser a metodologia dela? Já tem alguma ideia? Eu acredito que ela vai ouvir toda a comunidade escolar, gestores,
professores e estudantes. Senadora, agora vamos para a parte prática, né? Houve aí a suspensão, né, da implementação do novo ensino médio, a questão do Enem também, mas aí fica aquela dúvida para os alunos que ingressaram no primeiro ano do ensino médio ano passado, incluo eles aí, o meu filho, que ele, assim como outros milhões de alunos, vários aí, estão nessa dúvida. Nós entramos, ao mesmo tempo foi suspenso, eles deixaram de receber algumas ofertas de algumas disciplinas. Se cair, como isso vai ser cobrado no Enem? Como é que fica para esses adolescentes, senador? Essa é uma das grandes críticas, né, que se faz a esse modelo, porque houve uma redução na carga horária das disciplinas da parte básica, né, do chamado núcleo comum. Houve uma redução e uma ampliação muito grande da parte diversificada. Essa é a maior reclamação que eu tenho ouvido dos alunos. O que o MEC está pensando é, após esse período da consulta, que também estará em análise os procedimentos para o Enem, apresentar um modelo. Tem várias sugestões rolando, Carla, mas não tem uma posição final, porque também é precoce a gente dizer, não, o Enem vai ser assim. O foco é que a gente vai garantir o direito dos estudantes de fazerem o Enem. O movimento e o procedimento de acesso, ele não será alterado, vai continuar sendo o Enem. A gente sabe que o Enem se vincula, né, ao conteúdo do ensino médio. Como o ensino médio, ele foi, mesmo com essa reforma implantada de maneira paulatina, né, isso vai ser considerado na formulação do Enem. Há quem defenda, inclusive, que se faça 2 modelagens de Enem. Uma modelagem para quem concluiu, né, com a reforma como um todo, e outra para quem não concluiu, porque os tempos também de desenvolvimento curricular, eles são diferentes de estado para estado, de municípios para municípios, porque não houve uma coordenação nacional. Além da pandemia, que interrompeu o processo drasticamente, né? O MEC, de então, ele não coordenou. Os estados fizeram, praticamente os estados, que a educação, o ensino médio é mais assegurado pelo poder estadual, né? Fizeram com o que tinham, da maneira como acharam, né? Há 27 modelos diferentes. Há muitos modelos diferentes, sem contar com os modelos das escolas privadas, que também fazem Enem. Exatamente. E essa é uma questão, né, senadora? Porque, por um lado, né, as pessoas que elogiam o novo modelo, tem aquela coisa, né? Você escolhe as matérias e as disciplinas e os itinerários formativos que têm mais a ver com a sua habilidade, enfim. Mas, por outro, deixa de receber alguns conteúdos. E esses adolescentes, às vezes, são novos para definirem tão muito cedo. Novos. E aí chega lá na frente, quer mudar e deixou de ter aquele conteúdo. Eu queria humanas, biológicas, e aí chegou na hora de fazer o Enem. Como recuperar esse conteúdo é um desafio, né? É um desafio e é uma preocupação. Porém, a nossa base de definição é assegurar o direito do estudante. Eu acho que isso vai nos referenciar em todas as medidas que, porventura, precisem ser tomadas. O direito do estudante está em primeiro lugar. Há também quem defenda, inclusive o senador Exalci falou muito isso, sobre a questão da capacitação do ensino profissionalizante, que permite que esses alunos eles saiam já com praticamente uma profissão e já estejam aptos para o mercado de trabalho. Isso também vai ser levado em consideração? Olha, um dos itinerários é a formação profissional, mas nós temos algumas posições de que a preparação para o mercado de trabalho, desta maneira, assim, aligeirada, fragilizada de conteúdos, pode retirar do estudante a possibilidade de uma especialização, né, mais robusta, sobretudo com o mundo do trabalho diversificado, com a ciência e a tecnologia de maneira acelerada, se modificando o tempo todo. Então, a gente não pode dizer, não, você está preparado para ser apertador de parafuso, né? Para fazer alguma profissão mecanicamente orientada. Não, a gente quer que o nível médio profissional, que é o que é feito pelos Institutos Federais de Educação, realmente profissionalizem.
Porque a relação de uma profissão com o mundo do trabalho tem a ver também com a perspectiva de quem vai ser dirigente e de quem vai ser dirigido, não é? E nós precisamos, dentro de um conceito mais amplo de cidadania, preparar o nosso estudante para, se ele quiser ser dirigente, ele tem as ferramentas e os instrumentos, né? E a condição de ser dirigente, não ser apenas simplesmente alguém que tem submissão, alguém que não tem um horizonte mais amplo. Então, a capacitação para uma profissão tem a ver muito com isso. Qual é a perspectiva de inserção no mundo do trabalho em uma realidade muito diversa, profissões que mudam, profissões que não existem mais, substituição de habilidades, requerimentos cada vez mais exigentes do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da transição digital. Então, a gente quer que o nosso aluno se aproprie disso tudo, né? Para chegar no mundo do trabalho com condições de escolha, com condições de inserção e de dirigir também a sua própria vida e a sociedade. Tá certo, senadora. Para finalizar rapidinho, a comissão termina os trabalhos em julho, né? Ela pode concluir pela revogação esse relatório pode recomendar a revogação desse novo modelo? Quais seriam as possibilidades? A revogação, um modelo misto, a manutenção? É cedo para dizer, não é? Mas nós não teremos autonomia legislativa, até por vício, né, de iniciativa, de fazer uma interferência legal que não esteja ao nosso alcance. Seria uma recomendação, né? Geralmente, esse tipo de comissão, ela faz recomendações, no nosso caso, ao Poder Executivo, né? Por isso que a gente está tendo essa preocupação de ouvir todos os âmbitos, né? Todas as organizações, todas as entidades, para dar condições à relatoria de fazer esse apanhado e a gente concluir por recomendações que possam ser eficazes, que possam ser construtivas e contribuir de fato, né, com um modelo de ensino médio que seja inovador. Evidentemente, a gente precisa disto, atraente, emancipador, que cumpra o que está na LDB. O ensino médio é a fase final da educação básica. Ele tem esse condão, né, de fechar um ciclo e, ao mesmo tempo, preparar para outro. Para quem quiser ir para a universidade, a gente dá todas as oportunidades para isto, e para quem for direto com a formação para o mundo do trabalho. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue conosco.